Olá, meus queridos e amados seguidores! Ai, gente, desculpa! Desculpa por ter sumido de novo. Meu Deus, foi um mês de sumiço, né? Mas por favor, não fiquem bravos comigo. Eu vim aqui explicar o porquê que eu sumi, se eu vou sumir de novo. Não, eu não vou sumir, eu não quero sumir. E olha quem tá de cabelinho novo, gente! Gente, o cabelinho é novo, mas a essência é a mesma, tá? Então, seguiremos aqui. Eu quero muito conversar com vocês. Esse é um vídeo que, por mais que tenha assim começado assim, né, super alegre, porque esse é o jeito que eu quero começar os vídeos agora, é um assunto bem sério e é um assunto que eu senti que eu tinha que trazer pra vocês. Por quê? Porque vamos falar de um assunto desse aqui, que é um canal sobre as Filipinas. Porque é importante. E por quê? Porque eu sei que eu fiz um canal sobre as Filipinas e eu adoro falar sobre isso, e esse realmente, né, é o foco principal do canal. Mas aqui, gente, o que eu sinto, tá? Eu sinto que a gente criou um vínculo muito forte de amizade, que vai além do tópico do canal, entendeu? Então, eu senti que eu tinha que trazer esse assunto aqui pra vocês, não só pra me justificar, mas também pra gente ter um papo de amigos, pra vocês saberem o que tá se passando comigo e pra que, quem sabe, espero que sim, esse vídeo ajude vocês, porque é que nem eu falo, se ajudar uma pessoa, a missão do vídeo foi cumprida com sucesso. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante pra falar aqui ou em qualquer lugar, mas que precisa ser falado, precisa ser discutido, e eu, por ter passado isso na pele, eu quero muito compartilhar isso com vocês, como foi a minha experiência com isso, e também já vai dar uma boa justificativa do porquê que eu fiquei tanto tempo, né, sumida daqui. Então, foi assim, gente, depois do último vídeo, naquele último vídeo eu já tinha começado a ter umas crises de, não ansiedade, mas eu tava... A nossa mente é a nossa pior inimiga, essa é a verdade. E eu comecei a ter umas recaídas muito longas, mais longas do que o comum, e aí eu comecei a cair numa depressão muito grande. Mas era uma depressão que não me fazia fazer nada de ruim, né, claro, mas não tava me deixando ter contato com as pessoas. Eu sentia que eu tinha que me trancar e que eu só queria ficar me martirizando pelas coisas que não deu certo, uma coisa que vai totalmente de oposto contra o que eu acredito, né, porque eu acredito que a gente tem que viver no momento presente. E quando a gente vive no momento presente, a gente não sofre. A gente sempre sofre com memórias. Memórias é a maior causa do nosso sofrimento. Memórias é a maior causa da nossa depressão, muitas das vezes também. Não vou generalizar. Muitas vezes o momento presente também não tá sendo fácil. Mas no meu caso foi mesmo a minha mente. A minha mente foi a minha pior inimiga nesse último mês, e eu senti que eu tinha que me recolher e me curar, porque a depressão, gente, ela é uma escola, de verdade. Foi isso que eu aprendi nesse um mês. A depressão, ela é uma escola. Então, assim, a depressão vai atingir você dependendo da forma em que você receber ela na sua vida, né? E quando eu senti que era realmente depressão, eu vi que eu comecei a... Como é que se fala? Eu comecei a não ver mais sentido nas coisas. A depressão faz isso com a gente. Eu comecei a não ver mais sentido nas coisas, eu não tinha mais vontade de fazer vídeo, eu não tinha mais vontade de tirar as fotos, que eu adoro ficar tirando foto, e eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu só queria ficar num canto e fazer o que eu tenho que fazer, que é o meu trabalho, e é isso, ficar sozinha. E eu fiquei... E nesse um mês, muitas coisas aconteceram. Eu expandi muito a minha consciência, e aí teve uma hora que eu realmente decidi encarar a depressão. Falei, ok, vamos lá, o que você quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com você? Porque você não vai me destruir, você não vai me deixar aqui,
no fundo do nada, no poço. O que é que eu tenho que aprender? Eu resolvi enfrentar a depressão, enfrentar os meus traumas, os meus medos. E eu levei um bom tempo pra isso, eu tive que levar um mês. Tem pessoas que levam menos, tem pessoas que levam anos. Eu levei um mês pra poder enfrentar a depressão. E aí, quando eu decidi enfrentar a depressão, quando eu decidi realmente encarar ela, eu decidi recebê-la como uma escola, decidi recebê-la como uma lição, não como uma pena de morte, não como uma fatalidade. A gente tem essa escolha quando a gente recebe a depressão na nossa vida. A gente tem a escolha de cair nela e se afundar e ficar lá afundado, ou a gente tem a escolha que é a mais difícil, que é levantar e enfrentar ela e saber o que é que você quer comigo, o que é que eu tenho que aprender com você. E foi isso que eu fiz. Eu decidi aprender com toda a dor que eu tava sentindo nesse último mês. Mas aí vocês vão me perguntar, mas você é uma pessoa tão positiva e você sempre fala nos seus vídeos que tem que deixar o passado pra trás. Isso é realmente verdade. Só que não é porque a pessoa é positiva, não é porque a pessoa medita, não é porque a pessoa faz yoga que ela não tem esses momentos de recaída. Elas têm, e às vezes é até mais forte, porque a gente acaba se julgando muito por a gente saber o caminho certo e a gente não ter forças para seguir ele. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu ficava me julgando porque eu sabia que eu não precisava estar ali, só que eu também descobri depois que eu tenho que respeitar o meu tempo. Eu não tenho que me forçar a ser madura ou me forçar a ser positiva antes da hora. Às vezes, a maioria das vezes, a gente tem que acolher o sofrimento e a gente tem que sofrer. Eu não queria sofrer, eu fiquei fugindo do sofrimento. Eu fiquei, não, eu sou uma pessoa positiva, eu vou meditar e eu não vou sofrer. E aí aquilo voltava, porque enquanto você não passar por isso, enquanto você não abraçar o sofrimento, enquanto você não transformar esse sofrimento em cura, em lição, ele vai voltar. Isso é o ciclo kármico, isso se chama ciclo kármico. Quando você não aceita aquela lição, quando você não aceita aquele sofrimento, ele vai voltar, e aí você vai sofrer inúmeras vezes, justamente porque você não quis sofrer tudo que tinha pra sofrer naquela única vez. E foi isso que eu aprendi nesse mês. Eu aprendi que eu tinha que sofrer. Eu tinha que tirar um mês pra sofrer, pra chorar, pra me remoer. Ai, por que isso tá acontecendo? Por que não deu certo? E infelizmente a gente tem que sofrer tudo que a gente precisa sofrer para aquilo não voltar, não ficar voltando, né? Então foi isso, gente. Esse mês eu chorei muito, eu fiquei sozinha, eu fiz algumas burradas, eu aprendi com essas burradas, eu passei por muitas experiências desafiadoras e graças ao todo eu tive discernimento e sabedoria para poder lidar com essas lições e com esses imprevistos que aconteceu durante esse um mês. E, uau, depois de todo esse sofrimento, limpou. Finalmente eu descobri que era só sofrer. Parece meio bobo, né, isso, mas eu descobri que eu só tinha que sofrer, eu só tinha que botar tudo isso pra fora. Eu fiquei tanto tempo fugindo desse sofrimento que ele ficou voltando, se repetindo, e toda hora voltava, porque eu tinha que passar por esse sofrimento, eu tinha que encarar esse sofrimento, eu tinha que abraçar esse sofrimento e falar, ok, eu quero chorar, então eu vou chorar. E aí eu chorava. E aí quando vinha memórias na minha cabeça, e aí eu tentava ver aquelas memórias como algo bom, que é muito difícil. É muito difícil você transformar as memórias de algo que você tinha ou algum sonho que você tinha em só lembrança, sabe? E tentar ver aquilo como algo bom. Por exemplo, eu tinha lá o meu relacionamento com meu ex, que esse foi o pico da minha depressão. E o meu sofrimento foi pelo fato de, na minha cabeça, eu ter a ilusão de que a gente tinha que ficar juntos, que eu tinha a ilusão de que
éramos almas gêmeas e que toda a nossa história foi tão bonita e que tinha um propósito e que não podia ter acabado. Porque a gente era uma família, porque eu passei por muitas coisas quando eu era mais nova, que óbvio que não vem ao caso aqui agora, mas essas coisas que eu passei me deu uma ilusão de que eu queria fazer diferente com a vida da minha filha. Então, o que eu queria fazer diferente com a vida da minha filha? Eu queria dar pra minha filha a chance de ter os pais juntos pra sempre, sabe? Dela olhar assim pros pais dela um dia e falar, eu quero ser eles um dia, eu quero ter uma família, eu quero ser uma família igual aos meus pais, eu quero ter esse amor igual os meus pais têm um pelo outro. Esse era um sonho muito grande que eu tinha, de manter a minha família e da minha filha um dia, quando ela crescer, ela olhar pra nós dois e nos ter como inspirações. Então isso tava me torturando muito pelo fato do nosso relacionamento ter acabado. E eu fiquei, e agora? O que eu vou oferecer pra minha filha? Mais um casal que se separou? Mais uma criança crescendo com pais separados? Isso ficou me torturando, me torturando, me torturando. E pelo fato do meu ex já ter um novo relacionamento, ele já tá com uma outra pessoa, a outra pessoa já começou a visitar minha filha, e aí eu vi tudo perdido. Eu vi tudo perdido. Eu falei, o que tá acontecendo com a minha vida? Até ontem eu tava seguindo esse sonho e eu tava criando uma base familiar linda pra minha filha. E agora já tem uma outra pessoa na história do nada. E eu não vou poder mais oferecer isso pra minha filha. Então eu tava demorando muito a aceitar isso. E depois de muito sofrimento, muita dor, nesse um mês eu aprendi que as coisas, a gente não tem o controle das coisas. A gente não tem o controle das coisas e que não é porque eu não pude dar essa base familiar de família de margarina, né, pra minha filha, isso não quer dizer que a minha filha não vai nos ter como inspiração, não vai ser feliz da mesma forma, né? Eu custei a aprender que existem outros meios da minha filha ter uma ótima base familiar sem que eu esteja sofrendo em um relacionamento para poder oferecer isso para ela, porque aí eu estaria sacrificando a minha vida pela dela. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente nem sempre tem que sacrificar a nossa vida pelos nossos filhos. A gente tem que guiar os nossos filhos pelo melhor caminho, dar todo o nosso amor e toda a nossa sabedoria. Por isso que a gente sempre tem que estar adquirindo mais sabedoria para nossa vida, para a gente poder passar isso para eles. Mas que isso não quer dizer que eu teria que estar num relacionamento em que não estava mais funcionando, em que a gente estava brigando. Talvez isso traumatizasse mais ela do que o fato da gente estar separado, né? O fato da gente estar brigando todo santo dia, o fato da gente estar gritando um com o outro, isso é muito mais desrespeitoso e isso é muito mais traumático para um filho do que ver os pais separados. Então eu aprendi que eu não tô no controle das coisas e que se aquele sonho não der certo, é hora de criar outro, né? Então, o que a gente tem que fazer agora a gente tem que ter um relacionamento de respeito, né? No caso, eu e ele. A gente tem que se tratar bem na frente dela, a gente tem que ter respeito um com o outro, respeito com os novos relacionamentos, né? Que no caso eu ainda não tenho, mas ele já tem. Eu tive que aprender que eu tenho que respeitar essa pessoa que entrou na vida dele e eu tenho que aceitar ela como uma coisa boa. E se ela é uma pessoa boa, essa tem que ser a minha preocupação. Se ela é uma pessoa boa, se ela vai tratar minha filha bem, se ela tá fazendo ele feliz. Porque não é pelo fato de que a gente terminou que eu tenho que desejar que ele seja infeliz. Assim, a gente não tá mais junto, eu quero que ele sofra, quero que ele se arrependa de ter terminado comigo. Não, sabe por quê? Porque se eu desejar isso pra ele, é isso que vai vir pra mim. Porque tudo que a gente deseja pro outro, gente, volta pra gente. Sempre que você olhar pra alguma pessoa do seu lado, pense que aquela pessoa é um espelho. Tudo que você estiver desejando ou falando pra aquela pessoa, você tá desejando e falando pra você mesmo. E isso também foi uma lição que eu aprendi no meio dessa depressão. Então, eu aprendi que eu tenho que desejar o melhor pra ele. E ele tá feliz com essa nova pessoa. Ele tá muito feliz, eu consigo ver a felicidade no rosto dele. A feição dele mudou, o jeito dele falar mudou. Ele tá uma pessoa diferente depois dela. E isso é bom. Se ele tá uma pessoa melhor, por que eu tenho que levar isso como algo ruim? Então,
eu aprendi a aceitar a mudança. Essa mudança que eu não estava aceitando. Eu já tinha aceitado a mudança de casa, eu já tinha aceitado a mudança de vida, mas eu não tinha aceitado a mudança em relação ao meu lado emocional, ao meu lado, né? E depois que eu comecei a me curar em relação a isso, tudo começou a mudar na minha vida. Mudou de uma forma que eu fui promovida no meu trabalho sem nem ter aplicado para uma promoção. Pra você ver o que a cura faz com a gente. Depois que eu comecei a me curar dessa dor que eu tava acumulando aqui, fugindo, né? Fugindo, que nem o diabo corre da cruz, dessa dor, que eu não queria sentir dor, eu não queria sofrer, então eu tava correndo. E quando a gente fica acumulando o sofrimento dentro da gente, quando a gente não sofre esse sofrimento, a gente fica mantendo com a gente, né? Segurando, não, eu não posso sofrer, eu não posso chorar, eu não posso sofrer. Quando a gente fica segurando, a gente começa a empacar as coisas na nossa vida. A gente começa... Isso vira uma barreira de prosperidade. A sua vida para de prosperar. E a minha vida simplesmente estava parando de prosperar. E depois que eu comecei a me curar disso, que eu comecei a aprender, que eu comecei a aceitar, eu comecei a fazer lições diárias. Eu, inclusive, tenho essa agenda aqui, em que todos os dias eu escrevo, me relembrando, como se fosse uma carta pra mim mesma, me relembrando de tudo isso que eu aprendo, pra quando a depressão começar a voltar, eu reler tudo isso. Aí eu releio tudo isso. Isso são conselhos de mim pra mim mesma. Esses são conselhos que eu aprendo nesses momentos de reflexão, nesses momentos de meditação. Eu também assisto vídeos, eu faço terapia, eu assisto palestras, tudo em relação à aceitação do desapego, a aceitação de fim de relacionamento. Desapego é o principal, né? A gente não pode ficar pegado às coisas. E aí, sempre que eu recebia uma mensagem que eu achava que fazia muito sentido na minha cabeça, eu anoto. Porque aí quando o fundo do poço, né, quiser voltar, aí eu abro e releio, e aí eu relembro todos os ensinamentos, e aí é assim que eu vou me auto-ensinando. Eu fico lendo os meus próprios conselhos pra mim mesma, e eu aprendi. Eu me curei. Eu tô sentindo que eu tô curada. Então, foi esse o motivo pelo qual eu parei de fazer vídeo, porque quando a gente tá nesse estado, a gente não tem como ajudar ninguém. E o propósito desse canal é ajudar pessoas. Então, não tem como você ajudar se você não se ajudar primeiro. Não tem como você curar uma pessoa se você não estiver curado. Então, foi esse o motivo desse canal. Então foi esse o motivo do meu sumiço por um mês. Esse sumiço foi muito bom, eu aprendi muitas coisas boas, eu tenho um cabelo novo, a minha autoestima tá lá em cima, meu amor próprio tá lá em cima, e eu tô me sentindo curada. E é isso, gente, eu recebi uma promoção no meu trabalho, acredita? Depois que eu me limpei, né, disso, que eu venci a depressão, eu senti que eu venci a depressão. E depois que eu venci a depressão, gente, eu juro pra vocês, foi no mesmo dia ou no dia seguinte que caiu a minha ficha, né, sobre essas coisas, e que eu resolvi fazer uma conversa assim comigo mesma. E aí eu conversei com meu ex também, eu falei, olha, te perdoo por tudo, eu quero que você seja muito feliz, muito, muito feliz com essa pessoa, espero que essa pessoa seja incrível, e eu só desejo que ela trate nossa filha bem, e que um dia eu possa conhecê-la, e que eu possa aceitá-la como algo bom na nossa vida. E se um dia também encontrar uma pessoa, que essa pessoa também traga coisas boas pra nossa vida, e que a gente possa dar uma boa base familiar pra nossa filha. Não precisa ser juntos, né? Então, depois que isso aconteceu, gente, eu acho que no dia seguinte eu tive uma reunião no meu trabalho, e eles falaram, olha, a gente tá subindo você de cargo, e pra esse cargo que eu recebi, você precisa aplicar, né, fazer uma aplicação, fazer uma prova, fazer um teste. Depois de alguns dias eles vão te mandar resposta se você passou para esse cargo ou não. Eu não fiz nada, eu simplesmente não fiz nada. Eu simplesmente fiz o meu trabalho com a mesma entrega e o mesmo amor que eu faço sempre. E os meus gerentes fizeram uma reunião comigo, todos eles, e falaram, olha, a gente tá observando você há um tempo, a gente gosta muito do jeito que você trabalha, e a gente quer convidar você pra assumir esse cargo. E eu fiquei sem reação, porque
porque eu não tinha aplicado, justamente porque eu só tô há 6 meses na minha empresa. Só há 6 meses. Então como que eu vou aplicar pra subir de cargo, né? Aqui você tem que estar um bom tempo já trabalhando pra subir de cargo. E eu fiquei, mas eu? Mas eu tô tão pouco tempo na empresa e eu, né, não apliquei, eu não fiz nenhum teste, mas eles me convidaram para assumir este cargo. Então, agora eu tenho um cargo mais alto na minha empresa, isso me deixou ainda mais motivada, mas isso só aconteceu depois que eu encarei a depressão, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender com ela e me curei. E eu desejo muito do fundo do meu coração que se alguma pessoa que estiver vendo esse vídeo esteja em depressão ou conheça alguém que esteja em depressão, eu desejo do fundo do meu coração que você deseje se ajudar e que você deseje se curar. Vai no fundo dos seus traumas, vai no fundo da sua dor, viva essa dor, mas não trate ela como uma penitência. Trate ela como uma lição, como uma cura, como uma escola. Fala, eu tô em depressão, então eu tô no meio de uma aula bem chata, mas que eu tenho que aprender com essa aula. Então, eu sei que se eu aprender tudo que eu tenho que aprender nessa aula, eu não vou precisar repetir essa aula de novo. E eu acho que isso é a depressão, exatamente, é uma aula muito chata na escola da vida, que se você burlar essa aula, se você ficar lá, pulando essa aula vai ficar pendente e você, uma hora ou outra, vai ter que fazer essa aula. Então, essa aula vai ficar voltando. Por quê? Porque você não completou a aula. Então, você tem que completar, você tem que encarar. Claro que eu não posso falar assim tão detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar imenso, né? Mas eu queria falar pra vocês qual foi cada processo da minha cura. Caso vocês tenham interesse que eu entre mais profundamente nesse assunto, qual foi etapa por etapa que eu utilizei para poder me curar, me avisem que aí eu vou fazendo assim vídeos soltos assim durante a semana. Uma semana eu faço vídeo sobre as Filipinas e aí no meio talvez dessa mesma semana eu faça um vídeo sobre isso, né, sobre o meu processo de cura e o meu processo de vencer a depressão. Me avisem ou me mandem uma mensagem no Instagram que eu também posso conversar diretamente com vocês, caso vocês estejam passando por isso, né? E eu tô aqui para ajudar vocês em qualquer forma, seja conhecendo sobre as Filipinas, seja no seu lado pessoal, seja na sua depressão. Eu tô aqui para ajudar, eu quero ser um canal de ajuda para vocês, em qualquer forma, de qualquer forma que seja, ajudando sobre as Filipinas ou ajudando sobre o seu processo pessoal. Eu tô aqui pra ajudar e eu quero muito que vocês saibam disso. Eu estou aqui por vocês, eu estou aqui pra ajudar qualquer coisa que vocês precisarem, não só sobre as Filipinas, se vocês quiserem desabafar, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem um ombro amigo, eu tô aqui pra vocês, tá? Por favor, nunca se esqueçam disso. E é isso, gente, eu tô feliz que eu tô falando sobre isso com vocês, porque vocês são um dos meus melhores amigos, né? Todo esse amor que eu recebo de vocês, então eu sinto que eu preciso me abrir com vocês e tô feliz que eu fiz isso. Então é isso, o vídeo tá longo, né? Chato, né? Mas espero que vocês tenham assistido até o final. Se vocês tiverem assistido até o final, saiba que essa semana eu gravei um vídeo com uma amiga minha filipina, né, com as perguntas que vocês me enviaram, também falando sobre um pouco das Filipinas do ponto de vista dela, e também achei um youtuber muito legal pra fazer vídeos comigo. Gente, vocês não têm noção do quão legal vai ser os próximos vídeos agora, porque esse youtuber, ele conhece vários lugares muito legais aqui das Filipinas. E são lugares próximos, que a gente só pega, tipo, um carro e vai e... Ai, eu tô muito ansiosa pra fazer pra vocês, gente. Então, ó, eu voltei, tá? Agora já tô curada, não precisam se preocupar comigo. Eu tô muito, muito bem. E é isso, gente. Se preparem pro que estar vindo... Se preparem pro que estar por... Meu Jesus... O meu português tá precário. Se preparem para o que está por vir. Se preparem para o que está por vir. Muitos vídeos legais
porque agora eu tenho um companheiro pra me ajudar. Ele é incrível, vocês vão amar ele. Só que ele só fala inglês, então eu vou ter que estar sempre colocando a legenda, né, aqui embaixo. Mas tá ótimo, né, meus amores? O importante é a gente ter alguém aqui ajudando a gente, com a graça de Deus. Então é isso, meus amores. Obrigado por ter assistido até aqui, se é que vocês assistiram, porque tá muito longo este vídeo. E foi esse o motivo do meu sumiço. Não vou sumir mais, porque agora não tem mais sumiço. Eu já curei tudo que eu tinha pra curar. O problema de eu ficar sumindo e voltando é que eu ficava nessa de ficar fugindo do sofrimento. E aí o sofrimento ficava voltando, e aí eu ficava empacando, sabe? Mas agora foi. Espero que vocês tenham gostado do meu novo cabelo, gente. Olha que bonitinho. Ai, eu adorei. Ok, chega de falar, né? O vídeo já tá muito longo. Beijo pra vocês, ó. Não esquece, meu Instagram vai estar aqui, vai estar sempre aqui. Me seguem lá, caso vocês queiram conversar comigo, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui. Um beijo pra vocês. Amo vocês de todo o coração. Espero que vocês estejam bem e muito felizes.